cérebro é um lugar maravilhosamente surpreendente. É o órgão principal do sistema nervoso humano, composto por 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos, quase 4 vezes maior que a circunferência da Terra ao redor da linha do Equador. Os neurônios transmitem e recebem informações que nos dizem quando respirar, quando algo é doloroso, nos alertam sobre perigos e quando celebrar uma conquista. Dentro do cérebro, existem 100 bilhões de neurônios que transmitem informações a mais de 400 km por hora. Isso é mais rápido do que um carro de Fórmula 1. O poder do cérebro é surpreendente. E se nossos cérebros adotaram uma forma de pensamento que precisa ser atualizada, corremos o risco de ficar presos em nossa forma de pensar? O que podemos fazer para evitar que essas formas de pensamento se tornem mind traps, armadilhas mentais? Oscilar dali, agora sim. Então, gente, boa noite. Como já fui apresentado antes, a inteligência artificial, numa voz bem legal, me apresentou também. Eu sou o Felipe. Diferente do pastor de vocês, eu sou bíblico, que o meu é com I, né? Felipe. O dele não é bíblico, então eu sou diferente dele. Eu sou um Felipe bíblico, pode-se dizer assim. Gente, eu conheço o Felipe, acho que há uns 6, 7 anos, e é um prazer muito grande para mim poder estar aqui hoje. Quem lembra, no ano passado, acho que lá por outubro, eu estive aqui também, junto com o Matheus, nosso pastor lá de São Leopoldo, e eu não dei conta, eu admito, eu não dei conta das comidas de vocês, e eu passei mal no domingo, e não consegui pregar, e o Matheus teve que me cobrir, fazer a pregação que ele tinha pregado no domingo lá na IEB de São Leopoldo. Então, mas hoje eu almocei pouco, comi só um peixinho, uma carninha de sol, uma farinhazinha, bem tranquilo. Aí o Felipe falou, vai comer só isso? Eu falei, não, eu quero pregar à noite, eu quero muito pregar lá hoje, e eu não vou deixar que nada me atrapalhe. Então, dessa vez eu fui um pouquinho mais cuidadoso. Essa é a minha família, minha esposa que está ali no primeiro banco, as minhas filhas que estão tentando destruir alguma das salas aqui dentro também. Eu tenho uma filha de 1 ano e uma de 3, essa foto foi ontem, que a gente tirou aqui ao lado, e aqui em Juazeiro, ali, eu estrategicamente mostrei Petrolina, né, porque eu acho uma cidade fantástica, minha esposa também achou uma cidade muito legal, e eu estou muito feliz de estar aqui, gente. Hoje, eu não estou aqui simplesmente porque eu gostaria de vir para Petrolina também, né, mas eu estou aqui pela minha parceria com o Felipe, eu sou também um plantador de igrejas, né, aqui está uma parte da minha galera lá em São Leopoldo, que é a nossa igreja mãe. Eu estou plantando uma igreja em Dois Irmãos, que é uma cidade da região metropolitana ali, uma cidade germânica, uma cidade antiga, uma das primeiras cidades onde os luteranos vieram, os católicos também vieram quando eles chegaram no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Então a gente está iniciando um projeto, então por isso que eu troco muita figurinha com o Felipe, com o pessoal daqui, é muito bom para mim poder ter esses amigos, né, para poder partilhar. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Durante esse mês, a gente está comentando aqui sobre as armadilhas mentais, né, que é o que significa mind traps. Eu sei que o meu inglês parece bom, mas ele não é. Eu apenas tenho uma boa pronúncia na hora de falar, eu me embanando completamente. Na primeira semana foi falado sobre a armadilha da preocupação e da ansiedade, como isso afeta a nossa vida. Na segunda semana, a gente falou também sobre a armadilha do vitimismo, o quanto a gente viver dessa forma, se vitimizando, é algo que faz um mal danado para a nossa existência. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a armadilha do medo. Na próxima semana a gente vai falar sobre a mente negativa, o quanto aquilo que a gente pensa impacta na forma como a gente lida com as coisas da nossa vida e pode ser uma grande armadilha para estragar a nossa vida. E na última semana vai ser falado sobre a armadilha do tudo ou nada. Que aí eu não vou mentir para vocês, eu não sei o que é. Então eu vou deixar para o Felipe anunciar. até a mente negativa eu ainda sabia, mas essa aí eu acho que ele deu uma mentira, que ele ainda não fez. Porque eu não sei o que significa a armadilha mental do tudo ou nada. Estou curioso, assistirei à distância. Mas, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a armadilha do medo. Eu queria iniciar a nossa mensagem hoje perguntando do que vocês têm medo. Todos nós temos medo de alguma coisa.
O medo ele é algo inerente ao ser humano. Né? Ele é algo que a gente não consegue, às vezes, escapar dele em diversos momentos. Às vezes, a gente pode ter medo de um animal como uma cobra. E aí a gente foge, porque a gente não quer ser picado por uma cobra, obviamente, né? Poucas pessoas que eu vejo encaram uma cobra. Eu tinha um tio que encarava uma cobra lá, e ele pegava, todo o resto da família saía correndo, e meu tio ia de encontro, mas porque ele não tinha medo disso. Ou às vezes você tem medo de aranha, né? Ser picado por uma aranha. Isso é uma coisa que dá um medo, porque é um animal que a gente vê, que tem gente que morre, que fica com a mão inchada, vira o Homem-Aranha, e isso não é legal também. Ou às vezes andar de avião, é uma coisa que dá medo. A gente veio na sexta-feira, e a gente estava saindo de Porto Alegre, e lá, como já comentaram aqui, o clima ele é um pouquinho hostil. Se você for lá em novembro, dezembro, principalmente, e janeiro, você vai ter um clima parecido com esse que está aqui fora. Muito parecido. A única diferença é que a umidade é muito grande. Então, as paredes vão estar escorrendo, você possivelmente escorregue se você não tiver com um chinelo bom. Só que agora não era para estar chovendo. Só que deu uma semana de muita chuva lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, a cidade depois da que eu estou plantando a igreja, as casas estão alagadas, com os tetos abaixo d'água, só os tetos para fora, os telhadinhos ali. E a gente estava saindo, e aconteceu algo que nunca tinha acontecido comigo, uma turbulência bem grandinha. Eu não falei nada para minha esposa, ela está sabendo agora, mas eu fiquei com bastante medo. Deu um medo. Eu ainda olhei para as minhas duas pequenas, assim, pensei, 1 e 3 anos não aproveitaram nada da vida, né? Pelo menos não erraram tanto ainda, a chance de ir para o céu é muito maior, né? Mas a gente sente esses medos. Eu lembro que o meu primeiro voo de avião foi com o Matheus, o pastor que eu comentei antes, e aí a gente foi para Curitiba para uma palestra. Eu fui tranquilo, porque ele foi num banco bem longe do meu. Na volta a gente foi juntos. No meio do caminho ele perguntou assim: Felipe, tu não sente medo de a gente estar planando no ar? Eu falei, eu não tinha pensado nisso, mas agora eu estou com muito medo. Porque o medo, gente, ele é algo que às vezes a gente não está sentindo até que a gente entenda o que está acontecendo. Né? Isso é muito comum de acontecer. Ou às vezes um assalto. Né? Lá em casa a gente tem alarme, qualquer piscada no alarme, a gente já pula da cama e já vai olhar o que é. Poucos dias eu quase bati na minha filha, porque com 3 anos ela pulou da cama, saiu, abriu a porta e queria sair de casa. O alarme disparou, eu desci, fui ver, era a Laura. Por quê? Porque a gente tem medo que algo aconteça, porque normalmente quando alguém nos assalta é algo ruim que acontece. Ou às vezes ainda, tem um medo de altura. Quem já esteve em Gramado, sabe que lá em Gramado tem agora o Sky Glass, que é um penhasco de vidro. É um trem do inferno que eu não sei por que eles fizeram aquilo. Eu paguei, obviamente, porque em Gramado tu paga para respirar. Eu paguei, eu entrei, a gente passou, a minha filha Laura já se desesperou, porque o chão era de vidro, e a gente começou a caminhar e tu começa a ver o penhasco assim, até que tu vai lá na ponta, que tem um círculo assim que tu pode olhar, ali é tudo de vidro, assim. Eu voltei com ela, porque ela estava com muito medo, então eu precisei trazer ela, minha esposa veio junto, porque nós somos uma família muito unida, então o que um faz, todos fazem, né, meu bem? Mas eu fiquei com medo, porque eu tenho muito medo de altura. E o medo, às vezes, ele é algo que ele pode ser de infância, como o medo do escuro. Às vezes tem coisas que a gente tem desde a infância, ou de problemas que aconteceram na nossa infância, que a gente não sabe muito bem o porquê. Mas às vezes a gente tem alguns medos, como o medo do escuro, que a gente não tem um porquê de ter ele, mas ele está ali. Ou às vezes a gente é influenciado para ter um medo. Como por exemplo, eu não gosto muito de filme de terror, mas normalmente quando tu assiste filme de terror, à noite, madrugada, tu ouve algum barulho, tu vai sair sozinho, tu já fica com medo, né? Qualquer coisa tu já fica meio atento, porque tu imagina que tu faria diferente da pessoa do filme, se surgisse algo naquele momento, mas é um medo por uma influência. Eu lembro que quando era criança, eu gostava muito de um filme, Meu Primeiro Amor, do Macaulay Culkin, um dos primeiros filmes dele, eu acho que ele morre por uma picada de abelha, não sei quem lembra. E eu lembro que eu fiquei com muito medo de abelha, depois disso, porque eu vi o filme e eu espelhei isso para a minha vida.
Eu era criança, não tinha muita noção nesse sentido. Mas o medo, gente, ele também nos protege. O medo, ele é algo que ele é colocado também por Deus em nós, para que a gente mantenha a nossa vida. Para que a gente não saia aqui agora, caminhando na avenida, sem olhar para os lados. Para que a gente não faça coisas estúpidas com a nossa vida. Por isso que o medo, ele é também algo protetivo e também algo que ele é importante para a gente. Porque ele nos protege. O medo salvou muitos povos, que na hora, eles não sabiam se eles iam para uma guerra ou não, se eles iam morrer ou se eles iam viver, porque eles tinham pouca gente, às vezes eles entravam com a embaixada de paz e conseguiam resolver um pouco melhor as coisas. Então, a gente tem o medo como sendo algo muito inerente a nós. A Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, ela classifica o medo em basicamente 2 escalas. A primeira são as reais. São os medos que são associados a situações que realmente nos colocam em risco. Como, por exemplo, pular de bungee jump. Quem pula de bungee jump, ele já sabe que o frio que vai dar na espinha é o medo, porque ele sabe que ele está se jogando de um penhasco, sendo seguro por uma corda. Eu, com meu peso, jamais eu faria isso. Eu não sei se a corda realmente me aguenta. Então, é o tipo de coisa que eu não faço de verdade. Só que há poucos dias atrás, um mês, eu bati o meu carro. Mas eu não simplesmente bati o meu carro. Eu bati muito o meu carro. Eu estava saindo de São Leopoldo, indo para Dois Irmãos, em uma estrada lá, uma parte que se chama o Trecho da Morte, inclusive. Agora eu entendi o porquê. Você me perguntava, por que Trecho da Morte? E aí eu na verdade eu não estava ultrapassando o caminhão, mas eu estava passando pela direita e o caminhão jogou para cima de mim e eu me joguei para o lado. E aí eu bati numa viga, e o meu carro voou 3 vezes, eu girei, bati e estou com bastante dores ainda. Foi bem bacana no avião. Mas isso foi algo que me deixou com um certo medo. Essa semana eu estava dirigindo perto de um caminhão e eu fiquei pensando assim. Que aí eu não cheguei do lado do caminhão. Eu desacelerei para que o carro da frente conseguisse ir mais à frente, para que daí eu pudesse passar ele rapidamente. Por quê? Porque eu fiquei com medo. E é um medo real. De algo que eu já passei. De algo que foi doloroso. Que eu olhei para o carro depois que deu perca total e eu falei assim, cara, eu podia ter morrido. A minha bela esposa poderia estar usufruindo do meu seguro de vida nesse exato momento. Mas ela descobriu que se tivesse sem cinto não paga, e eu infelizmente estava sem cinto naquele momento, então ela não ia ganhar nada. Então ela ficou feliz de eu estar vivo. Ainda com mais vontade. E tem os medos que são os medos emocionais. Que são os medos de passar por alguma situação que possa nos provocar algum tipo de prejuízo. Como, por exemplo, se frustrar. Às vezes a gente não faz coisas porque nós temos medo de nos frustrar. Às vezes a gente tem problemas nos nossos relacionamentos porque a gente tem medo de ser criticado. Ou às vezes a gente tem medo de ser abandonado pelas pessoas. E aí é algo que nem existe de verdade. Mas a gente começa a espelhar problemas que a gente passou, situações que já aconteceram com a gente começa a espelhar elas em outras situações que não tem nada a ver com aquilo. Porque a gente tem um medo, que não é um medo real, propriamente dito. E aí, às vezes, quando a gente está com esse medo, a gente começa a tomar decisões que não fazem nem muito sentido. Às vezes a gente entra numa briga, numa discussão, e a gente nem sabe mais por que a gente está discutindo. No relacionamento isso acontece bastante, a Biga briga bastante comigo dessa forma. Eu jamais, né, meu amor? Mas é o que acontece nos nossos relacionamentos, muitas vezes, que a gente fica continuando brigas por medos, que nem são medos de verdade. É porque eu achei que tu tinha pensado isso de mim. É porque eu achei que tu queria falar isso daqui quando tu falou aquilo lá. Porque a gente está com medo de passar por algum tipo de frustração ou de sofrer alguma penalização de algo que já aconteceu alguma vez para trás. E esse é um tipo de medo que pode nos gerar um grande problema. Quem é que fala inglês? Alguém fala inglês?
Não? Que bom, estamos em casa. Mas é um medo que se tem muito, no Brasil principalmente, o de falar o inglês errado. Só que o meu irmão sempre fala, agora ele está fazendo inglês, mas o Thiago sempre falava assim, eu não vou estudar inglês, se eu for para outro lugar eles vão ter que me entender igual eu tento entender eles. Porque as outras culturas, normalmente, quando eles vêm aqui, eles não estão nem aí se a gente vai entender ou não. Agora a gente, quando vai falar, a gente fica com aquele medo, às vezes de ser rejeitado, às vezes de que a pessoa ache que eu realmente não sei falar, sendo que eu não sei falar mesmo. Então, esses medos, que às vezes eles estão mais na nossa cabeça do que propriamente algo que vai ou pode eventualmente acontecer, eles podem fazer com que a gente tome decisões ruins, agindo de forma errada. Tem uma frase do Sêneca que eu achei muito interessante, que ele fala para a gente que as coisas que nos assustam, elas são em muito maior número do que as coisas que efetivamente nos fazem mal. E a gente se aflige mais pela aparência do que pelos fatos reais. Tem muitas coisas que às vezes a gente fica com tanto medo de que possa acontecer uma situação ruim, que a gente não usufrui das coisas boas que estão acontecendo. Isso é para tudo. Às vezes um relacionamento que é bom, a gente fica com medo que ele acabe por a gente tomar uma decisão errada, e aí a gente acaba fazendo coisas erradas e destruindo o nosso relacionamento. Por isso que eu achei muito interessante essa fala do Sêneca, porque existe um fenômeno psicológico que é desencadeado pelo medo, inclusive, que nos faz dar mais peso para informações negativas do que informações positivas. E às vezes a gente não leva em consideração o que é real, o que realmente pode acontecer, porque a gente está sendo tão pessimista que a gente começa a deixar esse pessimismo tomar as nossas decisões. E aí às vezes você não consegue passar, por exemplo, em uma prova, mesmo que você saiba, você estudou, você tem o conteúdo, mas você não consegue passar na prova, porque você está com tanto medo de errar, com tanto medo de não passar, de frustrar as pessoas, de ter perdido tempo, que aí você não consegue fazer isso. É muito comum nas provas de autoescola, as pessoas rodarem várias vezes. Agora, há poucos dias, uma amiga nossa lá de Ivoti, que é uma cidade do lado de Dois Irmãos, ela acho que foi 7 ou 8 vezes que ela fez a prova, algo em torno disso. E ela conseguiu passar só na última. Ela falou, Lipe, eu sei fazer tudo. Só que na hora, me veio um medo e me trava, eu não consigo fazer. Por quê, gente? É o nosso cérebro fazendo a gente acreditar que o pessimismo é algo real. Isso é uma armadilha que o nosso cérebro está trazendo para a gente. Se eu estivesse pregando em inglês, seria uma mind trap, que é o tema da nossa mensagem de hoje, que é o tema desse mês, que o nosso cérebro ele tem um poder muito grande de influenciar a nossa vida. Não necessariamente com coisas que são reais, como eu comentei antes ali, mas com coisas que ele faz parecer que são reais. E tem uma outra frase, que eu gosto muito dela, que ela fala que o maior erro que você pode cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum erro. Porque a gente fica com tanto medo de errar que a gente não age. E às vezes a gente fica tão submerso nesse medo que a gente não consegue sair dele e começar a tomar decisões para a gente agir em relação a coisas que a gente precisa agir, que precisam resolver. E o medo, como eu falei antes, ele é algo importante, ele é algo também protetivo, ele aumenta a nossa expectativa de vida. Só que também ele pode ser uma grande armadilha do nosso cérebro que a gente pode estar caindo. Porque ele esconde outros problemas. Às vezes o medo ele está na frente, mas a gente tem muitos problemas atrás dele, que são exatamente os problemas reais. O medo ele esconde, ele coloca uma máscara no que realmente está acontecendo. Como por exemplo,
O orgulho. Às vezes o medo faz com que a gente não admita um erro, por medo de ser mal visto pelas outras pessoas. Ou às vezes a gente aumenta, a gente continua uma briga desnecessária, porque eu não posso admitir que eu estou errado. Porque eu fico com medo que a pessoa coloque uma ideia sobre mim que não é o que eu quero que ela tenha. E aí a gente não mostra as nossas fraquezas. A gente começa a perder espaço na vida de pessoas. E a gente começa a se atrapalhar por causa do orgulho. Porque o orgulho não permite que a gente admita que muitas vezes a gente está com medo de alguma coisa. Porque a gente está. É normal a gente sentir alguns medos. Então, a gente precisa admitir isso. Só que o orgulho, por trás do medo, às vezes, não deixa que a gente admita. E a gente consiga dar uma volta nisso. Ou às vezes a baixa autoestima. Uma necessidade constante de aprovação das pessoas. Uma necessidade constante de que as pessoas estejam tendo uma visão perfeita de quem eu sou. Só que nós não somos pessoas perfeitas. E às vezes a gente quer mostrar um casamento perfeito, por medo de que as pessoas achem que o nosso casamento não tem problemas. Às vezes a gente começa a mostrar uma imagem nossa, que a gente não consegue sustentar muitas vezes, por medo que as pessoas comecem a achar que nós não somos aquilo que nós realmente não somos. Às vezes o medo começa a afetar as suas convicções. E ele começa a balançar as suas certezas. E aí na hora do medo, você já não tem mais certeza se você acredita realmente naquilo. Na hora do medo, você baixa as suas defesas e você não tem problema em tomar uma decisão que, se você fosse pensar racionalmente, você não tomaria de jeito nenhum. Isso às vezes nos leva a coisas maiores, como mentir para pessoas, como roubar coisas que não são nossas, como destruir relacionamentos, porque a gente começa a flexibilizar na hora que a gente sente o medo. E principalmente o pecado. O medo pode fazer com que a gente comece a se afundar num mar de pecado muito grande. Porque a gente tem que mostrar uma postura de que nós somos pessoas que não erram, que nós somos pessoas que não cometem pecados, porque aí as pessoas vão olhar para nós como sendo uma referência. E aí o medo vai lá e diz para a gente que se nós erramos, nós não podemos de jeito nenhum sermos referências de pessoas. Só que a gente olha para os pais da igreja, a gente olha para os discípulos, nós olhamos para todos que estavam no contexto de Jesus, foram pessoas que fizeram coisas grandes, e essas pessoas tinham falhas, tinham defeitos. E aí quando a gente lê a Bíblia de uma forma realmente a querer entender o que está acontecendo, a querer entender a vida das pessoas, a gente entende que eram pessoas normais, como nós. Só que a gente começa a se esconder atrás de uma figura que nós queremos que as pessoas vejam, que o medo não permite que a gente saia, às vezes, de um pecado, porque a gente vai precisar admitir ele. A gente vai precisar abrir para alguém que a gente precisa de ajuda. Isso não serve só para o pecado, mas para tantas coisas que a gente, por medo, se afunda e não busca auxílio em outras pessoas. A gente começa a mentir para não ser pego em algo que a gente fez de errado. E principalmente, gente, porque o medo pode afetar a sua vida espiritual. Deus, ele nos criou para relacionar com Ele. Quando Deus cria o ser humano, a ideia dele era de ter um relacionamento real e profundo. A Bíblia ela mostra diversos momentos que Deus ele ia no jardim conversar com o homem. Deus ele se preocupava que o homem estivesse ocupado. Deus se preocupava que o homem tivesse alguma coisa para fazer. Deus se preocupava que ele tivesse alguém para estar junto com ele. E aí Deus vai lá e cria uma companheira para o homem estar junto. E aí Deus ia no jardim e conversava. Se Deus fosse gaúcho, ia lá tomar um chimarrão. Eu ia fazer uma buchada de bode para comer ali aquele negócio gostoso, aquele negócio legal de estar junto. Foi assim que Deus criou o ser humano. Foi assim que Deus criou a gente para si, com Ele.
Só que quando a gente começa a se afastar de Deus, e a gente começa a tomar decisões equivocadas, e às vezes o medo vai lá e fala pra gente assim, cara, para te cobrir esse erro que tu cometeu aqui, tu tem que fazer isso daqui. Só que esse outro passo é um outro erro. E aí um outro erro, e aí quando a gente vê, a gente já está afundado numa quantidade tão grande de erros, que a gente já tem tantos medos para voltar, que a gente não consegue mais voltar. Eu queria ler um texto que conta uma história de alguém que passou exatamente por isso. Alguém que tinha suas convicções, de alguém que tinha uma boa autoestima, alguém que era gigante no momento dele da história, mas alguém que tomou uma decisão no momento de medo, que ele se arrependeu depois. Eu quero falar um pouquinho sobre a história de Saul. 1 Samuel 10, Samuel escreve para a gente que ele pegou um jarro de óleo e ele derramou sobre a cabeça de Saul, deu um beijo em Saul e falou assim: o Senhor ungiu como líder da herança dele. Isso aqui é muito emblemático, gente, porque isso aqui no Antigo Testamento, esse momento onde havia a unção, onde o sacerdote pegava um óleo e virava na cabeça da pessoa, era um momento marcante, onde estava dizendo assim: Deus está condizente com isso aqui que está acontecendo. O Espírito Santo está tomando essa situação e essa pessoa para agir de uma forma especial na história. Isso é o que colocar o óleo sobre a cabeça de Saul significa. E aí quando Samuel faz isso, ele fala uma parte muito interessante, que ungiu ele como líder da herança dele. Herança. Ele está falando sobre algo muito maior. Ele não está falando simplesmente, tu vai ser o rei sobre Israel. Ele está falando, gente, tem uma longa trajetória que vai acontecer a partir disso, a partir da vida de Saul. Saul era alguém que a Bíblia fala que Saul era bonito, devia ser parecido comigo. Saul era um cara respeitado, era um cara temido no momento dele, só minha esposa concordou. E eu nem vi se ela concordou também. Mas Saul, ele era alguém muito respeitado. Quando ele entrou para se tornar rei, Saul se tornou alguém amado pelos seus. Porque já no início, eles conseguiram notar que Deus estava com ele. Que as guerras que eles se propuseram ali a vencer, eles conseguiram vencer por causa de Deus. Ou seja, Deus estava com Saul. Então Saul, ele era amado pelo povo. Ele tinha respeito a partir de então. E Saul era alguém vencedor. Ou seja, a gente está falando aqui de uma pessoa, se a gente fosse trazer para o nosso momento atual, ele seria tipo um coach, assim, pessoa de sucesso, né, que só tinha coisas boas para falar. Esse era Saul. O cara que se tornou o primeiro rei de Israel. O cara que se tornou o principal homem do povo que Deus criou. Olha só que negócio legal, gente. Para a gente entender um pouquinho, a gente tem um pano de fundo do que aconteceu em Israel. Tem o momento da aliança, onde Deus, lá com Abraão, lá atrás, Deus forma uma aliança unilateral, onde Deus disse: eu vou estar contigo para sempre. Conta comigo porque eu vou estar contigo. Pode fazer o que tu te propuser a fazer, se tu estiver comigo, cumprindo os meus mandamentos, fazendo as coisas do jeito que eu acho, cara, a gente vai longe. A gente vai de verdade. E aí Deus tira o povo do Egito, onde eles estavam sendo escravizados, onde depois de que José morreu, acho que o Felipe fez uma pregação sobre José há poucos dias também, e onde depois da morte de José, Deus mostra um cuidado extremo com o povo, onde Deus vai lá e tira o povo do Egito, e acontecem lá as pragas, onde Deus abre o mar vermelho, onde Deus faz com que as roupas deles não ficassem grandes, onde Deus cuidou deles de noite e de dia. Então tinha historicamente, para Saul, essa certeza de que Deus era o Deus verdadeiro e era um Deus que cuidava do seu povo. Depois, a gente tem um momento onde a gente vê que Deus deu uma terra para o povo, onde Deus estava cuidando tanto deles,
onde Deus se preocupava tanto que Deus deu um lugar para eles ficarem. Um lugar que está em guerra até hoje, que a gente consegue enxergar ainda, que a gente tem uma grande guerra lá acontecendo. É onde Deus levantou juízes, que eram as pessoas que cuidavam deles. As pessoas que iam lá, iam falar como as coisas deveriam acontecer, os líderes que liderariam eles nas guerras. E a gente chega nesse momento, no último juiz que a gente tem, que é Samuel. Samuel ele se tornou juiz, ele foi sacerdote também. Então Samuel ele era um cara que tinha uma grande estima no povo de Israel. E aí esse é o momento onde isso está acontecendo. Depois dos juízes, o povo vai lá e fala assim: Deus, nós queremos um rei. E aí esse texto anterior é o que mostra Deus fazendo isso. Estou dando um rei para vocês, mas não é qualquer rei. É um cara top. Estou dando para vocês um cara legal. Para que vocês confiem nele, igual vocês confiam em mim. Porque ele vai confiar em mim também. Então, nesse momento aqui, onde a gente tem Saul se tornando o rei de Israel, a gente tem uma fase emblemática da história do povo de Israel. E aí, deu um certo dia, onde um pouquinho para frente, Samuel chega para Saul e fala assim: Saul, vai indo na minha frente, tem umas coisas para fazer aqui, depois eu vou também. Vai indo para Gilgal. E aí depois eu vou ir para oferecer os holocaustos, sacrifícios de comunhão, para que Deus esteja com vocês na guerra contra os filisteus. Deus vai estar com vocês. Eu vou lá, eu vou fazer o sacrifício de gratidão a Deus, e Deus vai novamente nos dar vitória. Só que você deve esperar 7 dias. Acho que ele ia fazer alguma coisa, ele era meio velho já, de repente queria dar uma descansada, falou: espera aí 7 dias, até que eu chegue, aí eu vou te dizer o que tu tem que fazer, tá bom? Beleza. Se a gente for entender o contexto, gente, ele não pediu algo difícil para Saul, né? Tendo o pano de fundo, tudo que Deus já tinha feito, historicamente. Saul tinha convicção de que Samuel era um homem levantado por Deus para cuidar do povo. Então, não faz sentido Saul não confiar nessa história de Samuel. Só que Saul foi. E os filisteus estavam se reunindo para lutar contra Israel. Só que eles eram muita gente. E aí o texto fala para a gente que eles estavam com 3.000 carros de guerra e 6.000 condutores de carros. Ou seja, tinha 3.000 carros de guerra e 2 em cada um. É muita gente. Tanto soldados quanto areia da praia. Ou seja, ele não dava nem para contar de tanta gente que tinha. Só que Saul era o rei de Israel. Saul era o cara que Deus tinha estabelecido para cuidar do seu povo. Então, na nossa perspectiva, na nossa compreensão agora aqui, na nossa ideia que a gente está batendo esse papo, Saul, obviamente, estaria tranquilo vendo tudo isso. Porque ele sabia tudo que Deus já tinha feito. Quando Deus tira o povo das mãos lá do faraó no Egito, era algo muito pior do que isso. Porque eles não tinham nem como sair de lá de dentro. Só que não foi o que aconteceu. E aí, no versículo 6, o texto segue, fala que quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, para falar o mínimo, né? Samuel deu uma amenizada aqui, e que o seu exército estava sendo muito pressionados, os homens se esconderam. Eles fugiram para cavernas, eles fugiram para buracos, eles se enfiaram entre as rochas e eles foram para os poços que eles pegavam águas, as cisternas onde eles guardavam as águas, eles se enfiaram onde tinha um buraco, eles estavam lá dentro, escondidos, tremendo de medo. E aí o texto segue e mostra o que Saul fez. Aí Saul falou para eles assim: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E Saul então ofereceu o holocausto. Isso aqui, gente, é algo muito interessante de a gente entender. Por que Saul não poderia fazer isso? Porque Deus estabeleceu, desde a antiguidade, Deus ele estabeleceu que só poderia fazer sacrifício quem fosse sacerdote.
Deus ele tem algumas coisas que ele gosta, que são características dele. Por Deus ser uma pessoa, tem coisas que ele gosta e tem coisas que ele não gosta. Se a gente for olhar todas as leis do Antigo Testamento, tem muitas dessas leis que é Deus cuidando do povo, estabelecendo um povo e criando leis civis também ali no meio, mas tem muitas leis que é Deus falando, gente, eu não gosto disso aqui. Eu não gosto que vocês comam carne de porco. Eu não gosto que vocês façam tatuagem. Ele não gosta. Como um pai amado, ele nos perdoa por fazer isso. Porque não são pecados, como Pedro fala, pecados que nos levam à morte. Só que isso mostra a pessoalidade de Deus. E nesse momento aqui, quando Saul pede e faz o sacrifício, ele quebra diretamente a confiança com Deus. Ele fala assim, Deus, eu sei que tu quer que eu faça do outro jeito que eu espero de Samuel, mas o povo está com medo e eu vou fazer o mesmo. Não interessa o que tu acha legal. Não interessa o que tu pensa sobre isso. Eu estou tomando a melhor decisão baseada no momento de medo que eu estou passando. E Saul ofereceu o holocausto. Só que Samuel tinha mandado esperar. Então Samuel, ele chega. Só que Saul estava paralisado pelo medo. O medo, gente, ele paralisa a gente. Ele pode afetar muitas áreas da nossa vida. E uma das principais são as nossas convicções. As convicções de Saul já não eram mais as mesmas. Saul já não tinha mais aquele pano de fundo do povo de Israel, a qual ele era rei, ele já não tinha mais aquela confiança plena em Deus. Porque o medo fez com que ele não conseguisse racionalmente analisar o que estava acontecendo. E aí o medo que não era um medo real, propriamente dito, porque apesar de terem 3.000 carros, 6.000 cavaleiros, Deus já livrou o povo de Israel de coisa muito pior. E o medo de Saul se tornou um medo emocional. Onde ele começou a criar na cabeça dele um monte de coisas que poderiam acontecer. Onde Saul viu seu povo se escondendo de medo. E ele não tomou nenhuma decisão. A decisão de Saul foi descumprir uma lei de Deus. O medo pode afetar suas convicções. O medo pode fazer com que você tome decisões completamente contrárias ao que você acredita. Se você não tiver as suas bases bem formadas no momento da dificuldade, no momento do medo. O medo afeta os sentimentos. E não permite, às vezes, pensar com clareza. Às vezes o medo, quando ele paralisa, ele pode afetar a própria autoestima. Começa a me inferiorizar por medo de perder algo. E às vezes a gente fica em relacionamentos que são horríveis, porque a gente tem medo de ter que começar um novo. A gente tem medo de não ter alguém que a gente dependa. E a gente fica paralisado, sem conseguir dar nenhum passo em direção a uma mudança que é tão necessária. Às vezes o medo afeta o nosso poder de decisão. E a gente começa a agir por impulso, para tentar resolver rápido, mas a qualquer custo. Foi tudo isso que aconteceu com Saul, nesse momento. Onde Saul perde as suas convicções completamente. Ele está tão dentro do medo, que isso mexe com todas as áreas da vida dele. E aí Samuel chega. E aí Samuel fez uma pergunta que é muito interessante, porque é uma pergunta similar à pergunta que Deus faz quando o homem peca no jardim. Se a gente for olhar a pergunta, ela é uma pergunta parecida. Deus chega e pergunta, o que você fez? Por que vocês estão escondidos? Samuel chega, provavelmente viu ali que o sacrifício tinha acontecido, porque não era algo normal, que tu bota num forno e fica fechadinho ali, as coisas acontecem. Não. O sacrifício era feito num lugar onde ele aparecia, onde dava o cheiro, onde queimava. Então Samuel chegou e disse, Saul, o que você fez, cara?
cara, como é que tu tomou essa decisão? E a resposta de Saul foi muito emblemática para a gente. Saul respondeu: quando eu vi que os soldados estavam dispersando e que tu, Samuel, não tinha chegado no prazo que tu estabeleceu, que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, eu pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal. E eu não busquei o favor do Senhor. O que Saul criou na cabeça dele era uma necessidade extrema de descumprir uma vontade direta de Deus. Olha que negócio louco, gente. Ele chegou e falou para Samuel: Samuel, tu demorou. E eu sabia que a gente não tinha buscado o favor de Deus, então eu precisava fazer o sacrifício para que a gente pudesse ir para a guerra, porque eles estão vindo. E na cabeça dele, ele criou uma construção por causa do medo de que Deus aceitaria ele descumprir uma ordem direta que feria Deus. Isso afetou diretamente a vida de Saul. Isso afetou muito a vida de Saul. Só que isso não destruiu apenas um momento da vida dele. Isso destruiu toda a sua trajetória, gente. E quando ele perdeu as convicções, ele fez o que ele achava que era o certo. Porque ele diz: por isso eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Ele diz: eu não tinha escapatória, eu não tinha o que fazer, eu não tinha outra decisão a tomar além de fazer isso. Porque o medo cegou ele completamente. O medo travou ele, que ele não conseguia tomar outra decisão naquele momento. Quando a gente está paralisado pelo medo, a gente toma decisões conforme o nosso próprio padrão. Só que o nosso próprio padrão, muitas vezes, não é o padrão que Deus estabeleceu. E aí a gente tem um grande problema surgindo. Qual que é a forma que a gente vai viver a nossa vida a partir de então? É a partir do que eu acho que é o correto? Ou é a partir do jeito que Deus pensa que eu devo viver a minha vida? E a gente tem um conflito. Que foi o conflito que Saul passou. E aí Samuel falou para ele, depois: Saul, tu agiu como um tolo. Tu desobedeceu ao mandamento que o Senhor, seu Deus, deu a você. Se tu tivesse obedecido ao Senhor, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Para sempre Saul seria lembrado em Israel. Jesus não seria Jesus filho de Davi, mas seria Jesus filho de Saul. Porque Jesus viria da família de Saul. Só que isso não acontece. E aí Deus vai lá e unge um novo rei, que a gente sabe que foi Davi, que foi estabelecido posterior a isso, e foi um homem que sempre tomou as decisões conforme Deus, apesar de ter errado bastante, de tomado muitas decisões ruins, mas o coração dele era um coração arrependido diante de Deus. Quando acontecia uma situação difícil, ele voltava para Deus. Então a gente vê uma distinção e como impactou na vida de Saul uma decisão tomada diante do medo. Ele destruiu completamente o seu futuro. Tomar decisões baseadas no medo podem destruir o seu futuro. Tomar decisões baseadas no momento onde você está paralisado, que você não consegue agir direito, podem fazer com que o seu futuro seja destruído. Apertei com muita força o negócio aqui, ele voltou todos os slides. Aqui. Tem um texto, gente, momento de Jesus, que eu acho muito legal, um dos meus textos favoritos, onde a gente consegue enxergar em Jesus uma perspectiva da forma como a gente deve agir no momento de medo. E eu queria que a gente, para finalizar a nossa mensagem hoje, a gente pensasse um pouquinho na forma como Jesus agiu. Mateus 26, tem um momento onde Jesus está no Getsêmani,
pouco antes do momento de sofrimento, onde Jesus seria entregue, seria morto, no nosso lugar, Jesus ele passa por um momento que é muito lembrado, o momento onde ele sai para orar, perdão, e ele chama os discípulos com ele, mas os discípulos dormem, ele volta, xinga eles, depois vai orar de novo, e aí, é isso aqui que está acontecendo. E aí Jesus falou: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra. Jesus orou e falou assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, Pai, que não seja o que eu quero. Que não seja feita a minha vontade, falam outras versões. Mas que seja como Tu queres, não do jeito que eu quero. Esse texto, ele mostra um momento de fragilidade de Jesus. Ele só revela ainda mais para a gente como Jesus é um ser pessoal. Jesus, ele é homem também. Onde mostra ele triste, profundamente triste. Mateus não fala que ele estava simplesmente triste, ele estava muito triste. Uma tristeza mortal. Por quê, gente? Porque Jesus sabia que o momento onde ele deveria se entregar estava próximo. Só que a oração de Jesus, ela é muito emblemática para a gente, porque ele fala: Deus, eu sei que eu vou sofrer, eu estou com medo disso, eu sei que vai doer, eu sei que vai ser difícil eu passar por isso aqui, só que eu não quero que a minha dificuldade, que o meu momento de medo impacte no meu futuro e no futuro principalmente da humanidade. O que Jesus fez foi algo muito maior do que ele mesmo. O que Jesus fez foi algo que impacta as nossas vidas eternamente. Então a gente trazendo algumas perspectivas para a gente refletir um pouquinho sobre o momento de medo que Jesus estava passando, a forma como ele agiu, a gente aprende também a como lidar com o medo. A gente precisa saber qual que é a nossa fonte de medo. Por que eu estou sentindo esse medo? Por que eu tenho esse sentimento aqui agora? E eu preciso buscar isso. Jesus, ele sabia qual era o medo dele. Jesus sabia por que ele estava triste. Ele tinha certeza disso. Para a gente poder lidar com o medo, a gente precisa também buscar apoio. É muito interessante porque a forma como Jesus trabalha nesse momento, Jesus ele foi diretamente buscar apoio nas pessoas que ele confiava. Jesus não chamou todos os discípulos para estarem com ele nesse momento. Jesus chama 3. E diz: gente, fiquem comigo. Aí Jesus ele volta e ele vai buscar apoio neles, só que eles estavam dormindo, porque eles estavam juntos, mas eles não sabiam como resolver o problema dele. Aí Jesus procura diretamente com Deus, e ele ora e fala: Pai, estou triste demais. Eu sei que está chegando a minha hora, que eu vou ter que cumprir o teu propósito para a minha vida aqui. Só que está difícil. Me ajuda. Então a gente precisa buscar suporte também, buscar apoio em Deus. A igreja traz esse apoio para a gente. Os nossos irmãos precisam trazer esse suporte para a gente. E às vezes a gente precisa também buscar um apoio psicológico, psiquiátrico. Por que não? A gente tem muitas vezes esse tabu de falar que cristão não pode ir no psicólogo. Tem que avisar o meu lá então. Nós precisamos buscar suporte, gente. E às vezes esse suporte precisa ser profissional. Quando eu bati o carro e eu quebrei a costela,
Eu não queria, óbvio que eu queria sim uma oração, mas eu não queria que meu irmão da igreja viesse e me desse um abraço. Eu queria um médico para me dar remédio. Quando a gente está passando às vezes pelo medo, a gente precisa buscar ajuda nos lugares certos. Um dos principais, a gente precisa relacionar com Deus, buscar um suporte nele. Deus precisa ser um confidente para a gente. Eu gosto muito de falar, lá em Dois Irmãos, que a nossa ideia de igreja é ser uma igreja diferente, descomplicada, para que todos amem participar, para que as pessoas gostem de estar juntos, só que de uma forma descomplicada, porque Deus não é alguém complicado. O que complica Deus muitas vezes é a teologia, que a gente começa a cogitar coisas e querer que as pessoas entendam coisas difíceis, mas Deus ele é simples. A ideia de Deus é relacionamento. Deus ele quer que você se entregue de uma forma genuína para Ele, que você volte o seu coração para Ele, também no momento de medo. Chegar e falar assim: Deus, eu estou com medo dessa situação, me ajuda a ter clareza diante dela. Deus, me ajuda a tomar as minhas convicções e não perder elas. Me ajuda a conseguir agir do jeito que Tu quer que eu haja, e não da forma que eu estou com vontade de agir agora. Isso é relacionar com Deus. E enfrentar o medo. O medo ele precisa assim, às vezes, fugir do medo. Fugir de situações difíceis. Fugir de coisas que nos trazem um frio na espinha, né? Puxa vida, eu tenho que resolver um conflito. Eu vou dar uma saída e vou voltar daqui uns 3 dias para ver se de repente ele não ameniza. Toda vez que a gente fizer isso, a gente vai estar fazendo com que o medo só aumente e com que as situações só piorem. Então a gente precisa enfrentar esses momentos também na nossa vida. E aí chega um momento onde Jesus, depois de xingar de novo os discípulos, ele fala assim: chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E aí vem o último ponto que eu queria trazer pra gente, que eu só copiei o slide, eu não. Que a gente precisa ter um propósito além de nós mesmos. A gente lida com medo quando a gente entende que existe algo muito maior que a gente está vivendo. Se Saul entendesse naquele momento que Deus já tinha estabelecido tudo, e que Deus queria relacionar com o seu povo de uma forma cada vez mais próxima, também através dos momentos da dificuldade, Saul teria tido um reino estabelecido para sempre. Você sabe qual que é o seu propósito de vida? Você já pensou sobre isso? Você já pensou por que você é quem você é? Por que você está onde você está? Você já pensou o que Deus quer de quem você é, onde você está? Deus ele não nos colocou no mundo por acaso. Você não veio aqui essa noite por acaso. Deus não colocou você aonde você está simplesmente porque o alinhamento das estrelas fez com que você pensasse, ó. Não, Deus ele tem um propósito específico para a vida de cada um de vocês, de cada um de nós. Deus ele tem um plano macro para a humanidade, que é fazer com que todos possam conhecer o seu Filho, que se entregou numa cruz, para que a gente pudesse voltar a relacionar com Deus, e nós não estivéssemos mais mortos nas nossas vontades ruins e nos nossos pecados que nos afastam tanto de Deus. Só que Deus tem um propósito específico para cada um, que você vai entender melhor Ele quando você estiver conhecendo melhor a Deus. Eu queria aproveitar, Felipe não me pediu isso, mas eu queria aproveitar para fazer o convite para que você participe mais da IEB, para que você se comprometa mais, porque essa também é uma forma de a gente lidar com o nosso medo. É a gente estando cada vez servindo mais a Deus,
E a forma como Deus disse que a gente pode servir e agradar a Ele também é participando e frequentando um lugar de pessoas que não são perfeitas, mas que querem ser mais parecidas com Ele. Não permitam, gente, que o medo paralise vocês. E não deixem de cumprir o propósito que Deus tem para a vida de vocês. Para finalizar, eu queria fazer algumas perguntas para que a gente reflita nesse momento. Vocês já experimentaram o medo a ponto de tomar decisões ruins que afetou a vida de vocês a longo prazo? Talvez você está passando por isso agora. Você tomou alguma decisão por causa de medo ou por causa de alguma outra situação que desencadeou isso. E aí você olha hoje e diz, cara, aquela decisão afetou a minha vida tanto. Como eu queria não ter tomado aquela decisão. Como eu queria não ter participado daquilo. Como você lida com essas tomadas de decisão diante do medo? Quando às vezes você não sabe o que você tem que fazer. Como é que você age? Você age como Saul, que se esconde atrás do medo, toma um monte de decisões erradas? Você é uma pessoa orgulhosa, que não admite erro, e aí vai cometendo cada vez coisas piores para bancar o seu orgulho, por medo que as pessoas achem que você é alguma coisa? Como que você vai lidar com a armadilha do medo de agora em diante? Como que você vai ajudar as pessoas ao seu redor a tomar decisões sábias, apesar do medo? Eu queria que você pensasse sobre isso. E eu queria que você orasse comigo agora nesse momento, que você falasse com Deus sobre o que o Espírito Santo colocou no teu coração, sobre como essa mensagem chegou até você, e para que você não permita que o medo paralise a sua vida, e te faça tomar decisões ruins, e te faça deixar de agir da forma como você deveria agir. Se você precisar buscar apoio, busque apoio. Se for fora, busque apoio fora, busque apoio profissional. Se você precisa de alguém para chorar com você e sentir a sua dor, fala com o Felipe. Fala com seus irmãos da IEB. Porque Deus, Ele quer estar com você no momento de dor também. Assim como Jesus passou por esses momentos. Vamos orar, gente? Do jeito que você está assim mesmo, curva sua cabeça e vamos conversar com Deus nesse momento. Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor com a gente. Pela forma incrível como tu lida conosco. Muito obrigado, Jesus, por não nos excluir quando a gente toma decisões erradas. Muito obrigado por não nos lançar fora nos momentos que a gente age de forma errada. Muito obrigado, Senhor, por nos dar uma oportunidade de fazer diferente a partir de então. Deus, perdoa os nossos momentos de fraqueza, onde a gente não confia em Ti plenamente. Ajuda a gente a não agir como Saul agiu no momento de medo, e isso fez com que a vida dele fosse modificada e fosse impactada completamente por uma decisão ruim, longe do que Tu quer. Ajuda a gente a conhecer mais a Ti, Senhor, e a enfrentar os nossos medos. Não permita, Deus, que o nosso cérebro, que os nossos sentimentos, que às vezes a nossa própria vontade nos impeça de ser o que Tu quer que a gente seja, Deus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a chegarmos no final da nossa vida gratos pela forma como nós tomamos as nossas decisões. Se a gente tomou muita decisão ruim até hoje, ajuda a gente a mudar a partir de então. Nos ajude a partir de hoje a tomar decisões em direção a Ti. Tomar decisões em direção à forma como Tu quer que a gente viva. E nos ajude, Deus, a fugir da armadilha do medo.
É o que eu te peço e te agradeço nesse momento, Deus, que tu continue com a gente, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém.